Fala pessoal, excelente dia para vocês, espero que vocês estejam bem, galera. Falar aqui sobre reta final GCM Fortaleza, prova dia 18, beleza? E a gente chega na reta final. E aí? Como ser aprovado, o que fazer, como fazer, aproveitar esses últimos dias, estudar o que, dar foco em que, melhorar em que. Então vamos falar sobre tudo isso aqui no canal. Se quiser o resumão para GCM, a gente já tem, é esse aqui. São 90 páginas, tá bom? Bem completo mesmo, com todo o conteúdo, as principais partes. Deixa eu mostrar um pedacinho aqui para vocês, beleza? Por exemplo, aqui raciocínio lógico, tem os bizus. Aqui tem todos os bizus da parte de direito penal, as partes que mais caem, tá bom? Aqui, ó. Então, assim, tem muita coisa boa aqui no resumão, são 90 páginas. A gente pode botar a meta 2 dias, 45. Você vai ver todo edital rapidamente. Se você quiser só adquirir o resumão, eu vou deixar o link o primeiro link desse vídeo vai ser o do resumão, tá bom? Então são 90 páginas. Se você fizer 45, tu vai ver todo edital, os principais pontos, lógico, em 2 dias. E você pode fazer isso. A gente tá no dia 3 hoje. Até o dia da prova dá para ver umas 30 vezes o edital, principais pontos do edital através do resumão. Muita gente usou o resumão na PMRN, passaram lá e teve mais de 100 aprovados na PMRN que usou nosso material da PMRN, beleza? Então, se você quiser adquirir, tá aqui o resumão. Vamos aqui falar agora sobre essa reta final. Eu deixo o edital verticalizado aqui, porque eu posso fazer alguns comentários aqui acerca de alguns tópicos do edital e dessa forma pode ser que ajude vocês. Vamos lá, português, né? Português da IDECAM é um português que ele se repete, isso mesmo. A estrutura da IDECAM de português, ela se repete. Eu quero que vocês baixem a prova de oficial da PM Ceará e baixem a prova de soldado da PM CE. Vocês vão notar a estrutura. Como é que eu falo estrutura? Seria os mesmos conteúdos cobrados em 2 provas diferentes. Como assim mesmo conteúdo? Pô, se cobrou CRAS em um, cobrou CRAS em outro. E eu notei como é que eu posso dizer? Essa semelhança entre as 2 provas. A IDECAM, ela trabalha baseado nos mesmos conteúdos cobrados. Não estou falando que são as mesmas questões, mas eu estou falando que sempre cai aquele tipo de questão. Por exemplo, ele pergunta se é uma intertextualidade, ele pergunta o gênero do texto, ele pergunta os 2 pontos, se está explicando, se está exemplificando, justificando. Ele pergunta muitas vezes também quantas preposições existem naquela questão, ou seja, é um caminho português diferente de outras bancas. Agora você pode baixar as últimas provas da IDECAM, colocar como meta fazer 10 questões de cada prova, 10 questões de português dessas provas, né? Por exemplo, hoje é dia 3, até o dia 13, baixar 10 provas da IDECAM, as 10 últimas, fazer essas questões e analisar para você ver se a estrutura não será a mesma. E com essas 10 provas que você fazer só a parte de português, claro, você vai poder adquirir muito conhecimento. Tá em dúvida da questão? Você vai à sua plataforma de questões nessa prova e olha os comentários, porque você errou, acertou. Tá com mais dúvida ainda, joga no YouTube. Se tiver professor respondendo as questões de português, melhor ainda, joga em 2x, vê porque tá errado, tá certa e morreu o boi, beleza? E é isso aí, português eu faria isso, até dia 13, 10 provas, 10 questões de português dia, com correção em videoaula pelo professor no YouTube, ou abrir a plataforma de questões, pesquisava essa prova que você fez e via os comentários do pessoal para saber porque tá certo, porque tá errado. Uma média boa para você ir para a prova de português é que 70%, 80%, já lhe garante aí uma vaguinha. Eu tô falando em relação ao português somado com o resto da prova, mas português 70%. Já está muito bom, principalmente na IDECAM. Raciocínio lógico, essa reta final. Vejam só, estrutura lógica, dedução, compreensão, operações conjuntas, raciocínio envolvendo problemas aritméticos. A gente tem aqui um raciocínio lógico voltado para a parte lógica, mas a gente sabe que a IDECAM ela usa esse tópico aqui, né, para puxar algumas questõezinhas matemáticas também. Melhor caminho também é dar uma olhada nas últimas provas da IDECAM que cobraram esses assuntos, ver o que ela costuma cobrar. As provas de raciocínio lógico da IDECAM eu não
não acho tão complexas, tá bom? Tão complexas. São difíceis, são, mas não é tão complexo. Tivemos aí na PMCE Saudades questões polêmicas de raciocínio lógico, tá bom? Que depois algumas foram anuladas. Então, assim, galera, o que eu quero dizer para vocês, essa parte de raciocínio lógico, baixem algumas provas recentes também, façam questões da IDECAM, conjunto certamente vai vir uma questãozinha, veja como ela cobra conjunto, aprenda a responder a questão de conjunto que ela cobra e parta pro abraço, porque dá muito certo dessa forma. Não obrigar a aprender do zero como é conjunto, mas aprender o que a IDECAM cobra e como se responde aquela questão. Já a parte de informática, eu percebo que é a informática básica de todos os concursos. Aqui você continua, né? Questões mesmo da banca IDECAM, não há muito o que falar sobre informática, é questão de IDECAM mesmo, pegar a tendência e detonar. Não é complexo também, como eu falei, não é complexo informática. E é isso, atualidade, 6 últimos meses, né, da período da realização, a prova é aquilo, ficar atenado nas notícias diárias dos últimos 6 meses. Na prova ter calma, geralmente a atualidade não é algo complexo, é algo que você, assistindo noticiário, lendo, você consegue deduzir aquilo ali, tá bom? Então não é algo complexo, ó, que coisa difícil, tinha que saber objetivamente algo que está acontecendo em uma parte do mundo, não. É algo mais suave, mais relativo e que você, se estiver atualizado dia a dia, olhando o jornal, lendo, assistindo a TV, você consegue deduzir. Então, essa parte aqui é tranquila. Conhecimento sobre Fortaleza, né, galera? Não é difícil, é meio que uma geografia de Fortaleza. Não é grande, eu já vi toda essa parte aqui quando a gente estava construindo o material. Então, assim, é bem tranquilo de verdade. Como é o clima, como é a vegetação, qual é a ocupação. Olha, os patrimônios culturais de Fortaleza tem o quê? Ah, tem museu, tem isso, tem aquilo. Quais são os pontos turísticos, né? Tem o parque aquático, né? Aspecto político e administrativo, como é a política lá, como é organizado. A população é de quantas pessoas, qual é o IDH, hidrografia, localização, qual é a localização de Fortaleza, os limites, quais são os limites ali do município de Fortaleza. Então, é basicamente isso, não é difícil. Aqui é um resumo de tudo que você já viu hoje. Tenta dar uma lida é mais interpretativo também, mas é mais uma questão de você conhecer o contexto. Não é questão, é tipo ler e entender como Fortaleza está estruturado, os pontos turísticos. Quem é de Fortaleza, tira de letra, porque geralmente já conhece os pontos turísticos, já sabe as coisas. Quem é de fora precisa dar uma lida, conhecer melhor o estado. O estado, essa foi boa. O município de Fortaleza, beleza? Então, basicamente isso para essa parte. Administrativo, a gente tem 3 tópicos: Estado, Governo, Administração Pública, suave isso aqui. Direito administrativo, conceito de fonte, né? Quais fontes de direito administrativo, lei, jurisprudência, doutrina e costumes. Ato administrativo, então as principais questões vai vir de ato, né? Isso aqui também deve vir uma ou duas questões. E ato administrativo ele domina com certeza esse conteúdo. Não há muito o que se falar, é focar essa parte de Estado, direito administrativo, conceito de fontes é bem curto, então dá uma lida rápida para você ficar ligado que os conceitos, quais são as fontes do direito administrativo objetivo, subjetivo, material, formal, e focar muito em ato administrativo, que é a parte maior e mais complexa. E não é difícil ato administrativo, mas aí você nessa reta final dá uma olhadinha, você já deve ter seu material de revisão, bate a revisão e detona. Se pegar o resumão, isso aí você vai tirar facilmente, beleza? Noções de direito constitucional e direitos humanos. Bem, aqui também não tem complexidade. A parte de direitos humanos, como eu sempre falo, é uma parte mais interpretativa, né? Só ficar ligado nas gerações, conceito e tal, características de direitos humanos, né? Mas é uma parte que você leva na interpretação. Direitos e garantias fundamentais está em todos os concursos. Ficar ligado nos artigos, né? Dá uma lida na lei seca para você não esquecer um artigo da Constituição de repente, porque você esqueceu de ler a lei seca. Então, geralmente eles costumam colocar a letra de lei para quebrar a galera, porque sabe que muita gente não estuda a letra de lei. Então, vale a pena dar uma lida. Direitos políticos, parte de direitos e garantias fundamentais básicas ali. E é isso, direito penal e processo penal, né? Aqui a gente tem dos crimes, beleza? Código Penal, contra a pessoa e patrimônio, dignidade sexual, fé pública, administração pública. Ou seja, aqui tá bem, né? Amarrado do artigo X a Y, do artigo tal a tal, do artigo tal a tal, do artigo tal a tal. Então você tá bem amarrado com os artigos. Aí não tem pra onde também. Leitura, questões, né? Fica ligado naqueles crimes que são mais cobrados. Concussão, corrupção ativa, passiva, crimes contra o patrimônio, latrocínio, roubo, furto, qualificadoras. Já sobre a parte de crimes, cadê contra a pessoa, né?
contra a pessoa e contra o patrimônio, né? Homicídio, qualificadores dos homicídios, feminicídio, que está sendo bastante cobrado ultimamente, instigação ao suicídio, beleza? Ficar ligado nesses crimes que estão sendo cobrados também. Inquérito policial bem tranquilo, leitura calma, tranquilidade, as principais características do inquérito, saber que o delegado não pode arquivar e tal. Isso aí geralmente são os bizus que sempre caem, né, em prova. Da prova, exame de corpo de delito, como é feito o exame de corpo de delito, a prova testemunhal, cadeia de custódia, essa parte aí de boa. Da busca e apreensão também, busca, apreensão, eu não tô vendo aqui, mas talvez a careação, prisão das medidas cautelares, a liberdade provisória. Dá uma olhada ali nas prisão, prisão preventiva, prisão temporária. Quais os casos de prisão temporária? Quais os casos de prisão preventiva? Né? Prazos, qual o prazo da prisão temporária em caso de crime hediondo? Fica ligado nisso. Cadê medidas cautelares, né? Prisão temporária, prisão preventiva e tem a prisão domiciliar. Então fica ligado na prisão domiciliar também, quais são os requisitos. Sempre cai, tipo, o pai tem um filho de 10 anos, mas tem a mãe que cuida e tal, pode ter liberdade e tal, então ficar ligado nessas pegadinhas que sempre caem, tá bom? Legislação extravagante, aqui a gente tem Estatuto da Guarda Federal, bem top, esse estatuto é curtinho, tem alguns detalhes, algumas coisas ali objetivas que necessita você ficar de olho, porque geralmente cai em prova. Para vocês terem ideia, na GCM lá de Campina Grande caiu o número, qual seria o número da GCM, né? Segundo o estatuto, o número para você ligar para as guardas municipais. Então ficar de olho nisso também. Lei de drogas, né? Calma, tranquilidade, é uma lei grande, mas tem os seus pontos chaves. Consumo de drogas, uso pessoal de droga, né? Que geralmente cai. Qual é a pena aplicável? A demonstração verbal por parte do juiz, se o cara for reincidente, né? Prestação de serviço, advertência sobre os efeitos das drogas. Então ficar ligado nessas partes mais pisuradas do concurso para essa reta final. Porque geralmente costuma cair, se você dá um vacilo, esquecer alguma coisa, você acaba, infelizmente, perdendo uma questão besta, né? Código de Trânsito, CTB, é importante sempre estar olhando crimes, né? Crimes de trânsito é o principal, infrações de trânsito, a parte geral do CTB mesmo, as vias, locais e etc. É muito grande o CTB, então buscar sempre essas partes que caem mais em concurso. Maria da Penha, sempre tá a violência, saber distinguir os tipos de violência física patrimonial, as medidas ali, né, que o juiz pode decretar. Então ficar ligado nisso aí. Lei Orgânica Municipal, Estatuto, leitura, calma, marcação, o que pode, o que não pode ser feito. Lei Orgânica do município são artigos que estão ali definidos de 1 ao 9, 98 a 123, ou seja, está bem amarrado esse conteúdo do edital, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu!